Oi, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre banho de floresta. Eu já fiz alguns vídeos, né, sobre os banhos de floresta e hoje eu vou ensinar a prática do banho de floresta, né? No que consiste o banho de floresta, né? Consiste onde a gente possa passar 20 minutos, meia hora junto da natureza. Justo, qual que é o benefício disso, né? Bom, a gente pode contar para vocês, né? Tem pesquisas, né? Deixa eu andar aqui um pouquinho, né? Para mostrar para vocês aqui a mata aqui linda, né? Aqui a gente tem coníferas, a gente tem o pinheiro americano, né? Faz parte das coníferas. A gente tem eucaliptos, né? Olha que a altura desses eucaliptos, são mais de 50 metros de altura, né? Consiste assim, o banho de floresta, ele nada mais é do que uma prática, né, baseada em estudos científicos, né? Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre, né, a gente tem um professor Miyazaki, né, da Universidade Federal, da Universidade de Chiba, né, que é perto do Japão. A gente tem também um outro centro de pesquisa, né, que é a Escola de Medicina do Japão, né, que também fez estudos, né, sobre os banhos de floresta e buscaram informações de alterações fisiológicas, né, que um banho de floresta ele pode provocar. Então a gente tem no banho de floresta, estar em contato com a natureza, a gente tem algumas alterações, né, fisiológicas, né? A primeira coisa importante a contar para vocês, né, é que as imagens, né, quando a gente está perto de um rio, né, perto de uma cachoeira, perto do mar, né, a gente tem os sons da natureza que vão provocar alterações na nossa fisiologia. Já vou contar para vocês aí quais são essas alterações fisiológicas, né? E a gente tem as cores, né? Se vocês olharem aí, olha o universo de cores que a gente tem aí. A gente já tem pesquisa científica mostrando, né, a implicação, né, de a cromoterapia, né, aplicada, né, sobre o nosso corpo, provocando alterações fisiológicas, né? Depois nos outros vídeos eu vou tentar fundamentar um pouco mais essa coisa da parte de sons, essa parte de cores, né, que a gente tem de alterações. Olha, por exemplo, essa imagem que eu tô vendo. Olha aí, ó. Olha que lindo isso. A gente tem uma série de cores, né, de alterações, né, do ambiente. Imagina, por exemplo, as pessoas que vivem hoje em dia toda na parte de vida sedentária, trancafiados em escritórios. Você imagina, né, quando a gente vai em contato com a natureza, o que isso causa dentro do nosso organismo. A primeira alteração é a alteração cardiológica, né? Os nossos batimentos cardíacos eles vão diminuir, e dizem as pesquisas que é uma queda pequena, mas a gente tem uma queda de batimentos cardíacos. A gente tem uma queda pequena de pressão arterial, que é o segundo fator importante, né? Então a gente tem uma diminuição de batimentos cardíacos e a gente vai ter também uma questão de diminuição de pressão arterial, que chega a 2%, né? Quase nada, né? Se a gente for pensar, né? 2% é quase nada de pressão arterial diminuindo, mas é uma queda simplesmente inalando essas substâncias que o ambiente libera também. A gente tem a cor, então os sons, e a gente tem uma coisa chamada de fitocidas, né? Justo, o que são fitocidas, né? São moléculas, essas moléculas que são voláteis, né, e que são utilizadas pelas plantas para se defender, né? Porque quando a gente pensa a vida na natureza, não é tão fácil assim, né? A gente vai ter ataque de insetos, ataque de formigas, a gente vai ter ataque de bactérias, de fungos, de vírus, né, que elas vão atacar as plantas, né? E esses ataques, né, as plantas elas revidam, produzindo uma série de mecanismos, inclusive o mecanismo químico, né, que são moléculas chamadas de fitocidas, né? Fito, a gente vai de planta, né, e sida
é morte, né? Então elas liberam substâncias, né, que essas substâncias causam a morte de determinados micro-organismos. Só que quando a gente inala essas moléculas, né, a gente tem alterações sendo provocadas no nosso organismo. Olha que coisa interessante, né? A primeira alteração importante, então eu já falei, diminuição de batimento cardíaco, diminuição de pressão arterial. Quando fazem medição de saliva, né, ou do cortisol salivar, a gente tem uma diminuição em torno de uma boa diminuição de saliva, de saliva mostra, né, diminuição significativa de cortisol, né? A gente sabe que o cortisol ele é um hormônio, né, liberado, um neurotransmissor liberado quando a gente está estressado, né? Então, se a gente diminui cortisol, mostra que a gente desestressa, que a gente vai ajudar o nosso organismo, né, com substâncias boas para o nosso organismo. Não é legal isso? Uma alteração significativa é a estimulação do nosso sistema nervoso parasimpático. A gente vai lembrar parasimpático da calmaria, do sossego, da tranquilidade. Depois que você matou o tigre, você sentou na pedra, né? Matando o tigre aqui, gente, matando o leão é uma... Desculpa, só que é uma analogia, né, para a gente entender aí, de matar alguma coisa que está deixando a gente ameaçado, né? A gente se sente muito ameaçado, né, no dia a dia. E isso, quando a gente vai para o meio da natureza, né, vai para o meio da mata, né, a gente vai ter algumas alterações, né, significativas. Uma é a diminuição de toda essa parte de estresse, né? Então a gente tem a ativação do sistema nervoso parasimpático, né? 100% de ativação, né? Então a gente vai ter uma alteração significativa, né? Uma outra coisa importante, né, de benefício é que aumenta a quantidade da nossa imunidade. Isso mesmo, né? A gente vai ter um tipo de célula, né, que são chamadas ANK, né, que são as natural killers, né? Elas aumentam. E dizem as pesquisas científicas que essa alteração no sistema imuno, né, se a gente fica 20 minutos no meio da mata, a gente vai ter uma alteração do sistema imuno que chega a atingir 30 dias, né, um mês de alteração no sentido benéfico do nosso sentido benéfico do nosso corpo, né? Então, olha que coisa interessante, né? A gente poderia pensar assim, né? Puxa, então quer dizer que se eu ficar um pouco no meio da natureza, eu consigo melhorar a minha imunidade. Isso mesmo, né? E uma coisa que é mais importante também, né, quando a gente pensa nesses fitocidas, né, são moléculas muito pequenas, né, são moléculas voláteis, né, são as primeiras moléculas aromáticas, né? O principal grupo dessas substâncias são chamadas de terpenos, né? Isso mesmo, a gente tem aí uma série de terpenóis, né, que são liberados, né? Esses terpenos, né, a gente tem em especial o limoneno, o alfa e beta pineno, né? Pineno lembra de pinheiro, né? Então as coníferas são as principais árvores que liberam, né? Inclusive os estudos são feitos à base de ciprestes, né, e outras coníferas, né, que liberam essas substâncias chamadas de terpenos, né? São moléculas muito pequenas, né, e elas são facilmente liberadas no meio onde existem as plantas, né? E aí a gente tem o limoneno, a gente vai ter, por exemplo, o limoneno ele tem grande participação nas cítricas, né? Mas a gente tem em várias plantas que tem limoneno, né, que lembra limão, né, cheiro de limão. Então a gente tem aí uma série de benefícios, né? Porque quando, por exemplo, o alfa e beta pineno entram na nossa via respiratória, eles têm uma participação muito importante, né? Porque eles são bactericidas, fungicidas, né, e viricidas, né? Então eles ajudam a nossa parte respiratória pulmonar. Então a gente tem aí a árvore respiratória se beneficiando dessa ação dos terpenos, em especial do alfa e beta pineno. Então vocês veem que quantos benefícios a gente tem a partir dessa coisa do banho de floresta. Então ficar em contato aí, não precisa ser floresta amazônica, né? Isso que é importante, né? Pode ser uma praça, pode ser um parque, né? E Gilson, por que surgiu essas pesquisas, né?
Sim, essas pesquisas foram criadas no Japão a partir dos anos 80, no século passado, né, para fundamentar práticas públicas, né? Olha lá que coisa interessante, né? Aqui a gente quase não dá muita atenção para essa coisa do público, né? A gente não dá muita importância para a questão da prevenção à saúde, né? Não sei se você concorda comigo, né? Que a gente tem sim um sistema criado, mas a gente tem pouca importância, né? Nessa questão da prevenção, né? A gente precisa ter mais, né? Então a política pública japonesa, ela foi começando a se orientando com pesquisa científica, né? Mostrando que o surgimento de parques, de praças arborizadas, elas trazem uma série de benefícios para a população que frequenta, né? Então, o governo japonês estimula, né, essa coisa de buscar a natureza, estar em contato com a natureza, ter práticas, né, de caminhadas descalças no meio da natureza, em contato com árvores, em contato com aqueles sons, com aquelas cores que vão provocar alterações benéficas ao nosso organismo. Não é legal isso? Uma dica, né, se você quiser, eu vou fazer uma série de vídeos, né, falando sobre esse banho de floresta e aí ensinando um pouco sobre essas práticas, né, como é que a gente pode executar essa prática. Só para a gente terminar, eu vou te mostrar depois num outro vídeo, eu vou explicar um pouco o que é isso, né? Só para mostrar para vocês, olha que lindo, onde que eu estou, né? Eu estou aqui no sul, né? Na casa do meu pai, na casa dos meus irmãos e olha a plantação que tem em frente, né? Eu já vou falar depois no outro vídeo do que é isso, né? Olha lá, olha que lindo. E agora a gente tem todas essas árvores, elas estão sem folhas, parecem mortas, né? Mas elas, na verdade, só perdem as folhas na parte do inverno, né? Outono e inverno, elas ficam sem folhas, né? E depois elas começam a florescer, né? E frutificar e folhar daqui a pouco, né? Nos próximos meses, né? Por enquanto elas estão em dormência. Já vou contar para vocês no outro vídeo do que é isso. Bom, pedir para você curtir meu canal, né? Compartilhar as informações aí do canal, compartilha com os amigos, né? Para você também ter mais informações. Valeu, gente, obrigado aí por seguir o canal. Obrigadão, dá um link, um like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. E sugere algum tema que você gostaria que eu falasse sobre essa coisa mais de prevenção da saúde, manutenção da saúde, de alguma planta em especial, que eu vou buscar e aí faço um vídeo sobre aquela plantinha, aquele assunto que você sugeriu. Valeu, brigadão, até breve.